Queridos irmãos, aqueles que nos acompanham domingo a domingo sabem que nós estamos fazendo a exposição do Evangelho de Mateus, mas hoje, na verdade, neste mês, eu quero fazer uma pequena série de 3 sermões acerca do Natal. Então, hoje nós não vamos trabalhar, os 2 próximos domingos, nós não vamos trabalhar o Evangelho de Mateus, mas sim o Evangelho de Lucas, no capítulo 1. E nós não iremos falar especificamente sobre o dia do nascimento ou aquele evento do nascimento, mas nós iremos falar sobre circunstâncias que cercaram aquele evento, tudo que foi feito como preparação para que o nascimento de Cristo viesse a acontecer. Então, hoje, nós iremos trabalhar sobre o tema Deus quebra seu silêncio. E nós iremos ver hoje o início da maior intervenção de Deus na história do homem. Como é que Deus interviu na história do homem, quebrando um silêncio que já durava mais de 400 anos e finalmente falou. Então, nessa noite, Lucas capítulo 1, dos versos 5 ao verso 17. Lucas capítulo 1, versos 5 ao verso 17, o início da maior intervenção, ou maior ação de Deus na história do homem. No próximo domingo, iremos ver o anúncio do anjo, quando ele fala dos atributos da criança que iria nascer. E no último domingo, no dia do Natal, iremos refletir no cântico de Maria. Lucas 1, a partir do verso 5, o Evangelho do Senhor diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém. Oremos ao Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento nessa noite. Abre o nosso coração para poder recebermos, ó Deus, nessa noite a Tua palavra. Tua palavra que é viva e que é eficaz. Tua palavra que é água que rega a terra. Tua palavra que mata a nossa sede espiritual.
tua palavra que lava a nossa própria alma no mais profundo do nosso ser. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos nessa noite iluminação, a iluminação necessária do teu Espírito, a concentração que tanto precisamos, a convicção de que, de fato, a Bíblia é a tua santa palavra. E de que quando nós lemos e proclamamos a palavra do Senhor, dá-nos a convicção que é Cristo em pessoa falando para esta congregação, para os homens, para as mulheres que aqui estão. Nós somos, ó Deus, os pregadores são meros instrumentos, e como o Senhor mesmo registrou, nós recebemos do Senhor um ministério precioso, ministério esse que os anjos tanto anelam, tanto desejam. Ajuda-nos, ó Deus, e que nesse momento de edificação e de consolação, que haja nessa noite restauração, renovação, salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é o Novo Testamento? O que é o Novo Testamento? Para que serve o Novo Testamento? Por que a gente tem que ler o Novo Testamento? O Novo Testamento, ele é o registro da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Este é o Novo Testamento. São os registros da vida do Senhor, daquilo que Ele fez, daquilo que realizou. E a história de Jesus é o assunto do Novo Testamento. E, em particular, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam a história, a vida do Senhor a partir de 4 perspectivas diferentes. É por isso que existem 4 evangelhos. Você talvez pergunte assim, mas por que 4 evangelhos? Não se conta a mesma história? Sim, conta-se a história de Cristo, mas de perspectivas, de olhares diferentes. É como se fossem um edifício como esse, de 4 lados, e se você quisesse descrever o edifício, você batia 4 fotos, né, dos 4 lados, e assim quem fosse apenas ver as fotos ia ter uma noção do todo. Isto são os 4 evangelhos. Em Mateus, que nós estamos vendo aqui domingo a domingo, Cristo é apresentado ali como filho de Davi, o rei dos judeus. Esse é o objetivo de Mateus no seu evangelho. Ele está apresentando o rei, e toda a narrativa do evangelho de Mateus gira em torno desta verdade. Ele escolhe muito bem os milagres para registrar, as falas de Cristo, tudo que ele fez, porque ele quer provar que Cristo é rei. Então isso, por exemplo, explica porque que o primeiro evangelho abre com um registro da genealogia de Jesus, no sentido da genealogia real de Cristo, traçando a linhagem real dele, porque o segundo capítulo também vai mencionar para nós a jornada dos magos, que vêm para conhecer aquele bebê que nasceu, e a pergunta que eles fazem é: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Então Mateus, ele apresenta uma genealogia que traça a linhagem real, passando por Davi, para mostrar que Jesus era o descendente real, o todo-poderoso, e que tinha direito ao trono real. E então você tem, por exemplo, o capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, onde você tem um registro do Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte contém as leis, ou os enunciados das leis deste reino que este rei veio constituir. Então, Mateus quer apresentar Jesus como rei. Marcos, Cristo é descrito como o servo de Jeová, como aquele que, apesar de ser igual a Deus, ele se humilhou, e ele tomou a forma de servo. Então tudo no evangelho de Marcos, tudo que você percebe, contribui para
fazer Cristo conhecido com este tema, servo do Deus Todo-Poderoso. E tudo no segundo evangelho contribui, e tudo fora que pudesse traçar um outro pensamento, Marcos deixa de fora. Por isso que você tem Marcos como um dos evangelhos mais compactos de todos. Ele está preocupado apenas em apresentar Cristo como rei. Isso explica, por exemplo, como servo. Isso explica, por exemplo, porque no evangelho de Marcos você não tem genealogia. Mateus apresenta uma genealogia, Lucas apresenta, mas Marcos não. Por quê? Porque como servo não precisava, não tem genealogia. Um servo não tinha genealogia. Ninguém traçava a genealogia de um servo naquele período. Então Marcos quer registrar Jesus como servo, e ele introduz assim então o seu evangelho, e ele já mostra Jesus no início do seu ministério público. Nada nos é contado sobre a vida de Jesus antes, e porque há também milagres no evangelho, e todos os milagres que Marcos apresenta são milagres que demonstram, são atos de servidão, é Cristo servindo aos outros. Ele quer mostrar Jesus assim. Em Lucas, Cristo é apresentado como Filho do Homem, e unido mais assim, mais diferenciado, o mais diferenciado dos filhos dos homens. E tudo narrativa do Evangelho de Lucas serve para mostrar isso para nós. Explica então por que o terceiro Evangelho traça a sua genealogia de Jesus até Adão. Porque ele quer mostrar ele como Adão, que foi o primeiro homem. Então, ao contrário de Mateus, que vai até Abraão, ele mostra Jesus até Adão, o filho do homem, mas o filho do homem perfeito, porque Adão não foi perfeito. Então ele mostra para nós isso, e frequentemente você vê Jesus no Evangelho de Lucas em oração, porque os anjos são vistos lá não ministrando para ele, não a serviço dele, mas assim como que comandando sobre ele, né? Como acontece em Mateus. Há uma diferença então em Lucas, e é impressionante você observar isso. João, Cristo é revelado como Filho de Deus, e tudo no Evangelho de João é feito para ilustrar, para demonstrar o relacionamento divino de Jesus e o seu Pai. Isso explica porque no versículo inicial, no primeiro capítulo de João, ele já traça uma genealogia assim, que vai, na verdade, leva a gente para depois da eternidade, né? Ele leva a gente para antes da criação, ele leva a gente lá para a eternidade passada. Ele vai mostrar o relacionamento de Cristo com seu Pai lá, e ele vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele leva para a gente lá para antes da criação. E ele vai mostrar que que Cristo é o Deus divino, estava com seu Pai, e ele tem títulos maravilhosos. Ele chama de o Filho unigênito do Pai, ele o chama de Cordeiro de Deus, ele o chama de Luz do mundo. E por isso que nos é contado no Evangelho de João que a oração tem que ser feita em nome de Jesus, né? Que o Espírito Santo foi enviado pelo Filho, assim como foi enviado pelo Pai. Então a intenção dele é mostrar que Cristo é o Filho de Deus. Então você já percebe que tem diferenças nos evangelhos, mas uma coisa é muito clara nos evangelhos. Há uma coisa que é comum nos quatro, é a presença de milagres. Na verdade, nos quatro evangelhos você tem cerca de 35 milagres bem descritos. Lucas descreveu cerca de 20 milagres no seu evangelho. Mas o que é um milagre, Cláudio Omar, querido? O que é um milagre? O que é um milagre, Berg? O que é milagre mesmo? Isso tem que ser bem entendido, porque as pessoas hoje não entendem o que é milagre. Você vê na televisão, em alguns lugares, todo dia milagres acontecendo, né? Pessoas sendo curadas, expulsão de demônios, e todo dia. Milagre é algo sobrenatural. Se acontece todo dia, passa a ser o quê? Natural. Então deixou de ser milagre.
Não é bom de pensar nisso? O que é um milagre? O que é um milagre? Um milagre, por definição, é um ato ou um evento que é inteiramente sobrenatural. Ou seja, é contrário à lei natural. É explicado apenas pela intervenção divina. É explicável apenas pela lei de Deus, não pela lei natural. Nunca é explicado pela razão humana. Isso é milagre. Então é muito importante entender isso. O milagre é quando não existe solução humana. O milagre é quando não existe nenhum jeito de o homem realizar. É uma intervenção sobrenatural, é divina, não tem explicações. Então, se houver alguma possibilidade, veja, de uma explicação humana, se houver alguma explicação, por mais racional que seja, ou uma explicação empírica ou científica, não é milagre. E a razão pela qual eu digo isso é porque os milagres têm propósitos. Nunca foram feitos à toa na Escritura. Os milagres são muito raros na história do homem e na história do mundo, e também na história bíblica. Eles têm um propósito. O milagre é um evento, é um ato que não possui outra explicação, além do fato de que naquele momento, naquele instante, naquele dia, Deus interveio na história do homem, ou para falar, ou para agir. Não há como explicar pela lei natural, não há como explicar por razão humana, não há como explicar por pensamento humano. Naquele dia, Deus agiu ou falou. Isso é milagre. Então, os milagres fazem exatamente o que eles foram projetados para fazer. O milagre nas Escrituras servem para revelar que Deus interveio na história humana. Mas nunca Deus interveio de forma tão poderosa, com tantos atos sobrenaturais, tantos milagres, como no momento da chegada de Jesus Cristo. Na verdade, o maior milagre da história humana é o milagre da encarnação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus se tornando homem. Deus, ele plantou soberanamente uma semente em uma mulher virgem, que deu à luz a uma criança, e essa criança era 100% homem, 100% Deus, ao mesmo tempo. Então veja, esse é o maior milagre de todos os milagres. E foram tantos milagres que Jesus fez, que João registra no seu evangelho, lá no último capítulo, ele diz que há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, mas se cada uma delas fosse escrita, não haveria livro do mundo que coubesse tantos milagres que foram realizados. Quando você entra no registro dos evangelhos, quer esteja lendo Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João, você começa a ver um milagre após outro. Um milagre após outro. Deus interveio naquela época, na história humana, como em nenhum outro momento aconteceu. As pessoas pensam que quando vão ler a Bíblia, que a Bíblia todas as páginas da Bíblia, do relato bíblico, está cheio de milagre. Não é assim. Não é assim. Houve apenas 3 períodos de muitos milagres. 3 grandes períodos, ou 3 períodos principais, onde Deus usou homens singularmente dotados para operar milagres. O primeiro foi o período de Moisés e Josué.
Aquele período foi um período em que muitos milagres aconteceram, com registro no livro de Êxodo até o livro de Josué. Então esse é o primeiro momento de grandes milagres. Entre o ano 1445 a.C. até o ano 1380 a.C., ou cerca de 65 anos de milagres. Mas há uma pausa. O segundo grande período de grandes milagres vai acontecer no período de Elias e Eliseu, anos 800 a.C. ao ano 795 a.C., também cerca de 65 anos de milagres. Depois você tem um período de 100 milagres, 100 mesmo, 100, com S. E o terceiro período foi com Jesus, com seus apóstolos, começando com o ministério de Cristo, terminando ali com João. Então, do ano 30 depois de Cristo até o ano 100, mais ou menos, aí você tem mais ou menos cerca de 65 anos a 70 anos de milagres. Em outras ocasiões, Deus interviu também com alguns milagres, milagres diretos, mas não com sequência de milagres. Somente nesses 3 períodos Deus deu poder a homens singularmente dotados para a operação de milagres. 3 períodos apenas na história. Então essas são raras ocasiões em que os milagres acontecem. Os milagres não acontecem normalmente, naturalmente, toda hora, todos os dias, não. Deus agiu assim em momentos especiais com um objetivo: Ele estava revelando a verdade dele. Os últimos milagres ocorridos antes de Cristo, em que Deus dotou especificamente homens, foram Elias e Eliseu, ou seja, 800 anos antes de Cristo. Então isso é um longo tempo. E além do que aconteceu na vida de Daniel, por exemplo, dos seus companheiros, não houve mais milagres. Não aparecia anjo há 500 anos, que não aparecia um anjo. Desde a cena com Ananias, Misael e Azarias, e com Zacarias do Antigo Testamento. E Deus não falava já há 400 anos. De repente chega esse tempo na história, identificado no verso 5 de Lucas como dias do rei Herodes, que teria sido de 37 a.C. até o ano 4 depois de Cristo, um ano depois que Jesus nasceu. De repente acontece algo dramático. Os anjos começam a aparecer. Fazia 500 anos que não aparecia um anjo. De repente os anjos começam a aparecer. Havia 400 anos que Deus não falava. De repente Deus começa a falar e começa a revelar a sua palavra. E os milagres começam a acontecer em uma quantidade nunca antes imaginada na história do mundo. E ocorre o maior milagre de todos. Uma virgem fecundada ou fertilizada pelo Espírito Santo dá à luz a Jesus, o Deus eterno encarnado. Não existe uma explicação humana, razoável, científica para a encarnação de Deus em Jesus. Não tem. Não há uma explicação razoável para o fato de que ele viveu uma vida perfeita, morreu uma morte substitutiva na cruz. Não há como explicar razoavelmente a sua ressurreição física, corporal e literal dos mortos. Não há nenhuma maneira de explicar a ascensão dele, a glorificação dele. Milagres após milagres, atestando o fato de Deus estar atuando na história. Lucas então está escrevendo
o Evangelho de Jesus, que é realmente o relato da intervenção divina do Senhor na história humana. Então Deus age de uma forma sobrenatural, de uma maneira que o mundo nunca antes tinha visto. Percebam isso. Lucas registra que depois de 400 anos, Deus quebra o seu silêncio. Depois de 500 anos, um anjo aparece. Depois de 800 anos, uma série de milagres começam a acontecer. E Lucas foi um historiador muito cuidadoso. Ele quis demonstrar que a história de Jesus não é a história de um homem qualquer. Não é um mito, não é uma lenda, não é uma fantasia inventada pelos homens. Lucas quer que entendamos que a história de Jesus é, sim, a revelação do Deus do universo, e que não havia explicação humana. Então, no texto de hoje, de Lucas capítulo 1, do 5 ao 17, nos é dito, olha só, sobre um sacerdote. Qual era o nome dele? Zacarias, da ordem de Abidias, diz aí, né? E sua mulher, como era o nome dela? Isabel, descendente de Arão. Eram crentes fiéis da antiga aliança. Era um casal idoso. O texto diz que ela era o que mais? Estéril. Muito bem, nunca havia gerado um filho. Certo dia, Zacarias foi escolhido para oferecer incenso no templo. E após 500 anos, um anjo apareceu. Olha o que o anjo disse, verso 13, por favor. Vamos ler? Porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti, verso 14 até o 17. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Verso 17, que ele diz? Irá no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Herodes o Grande aqui, morreu 1 ano após o nascimento do Senhor Jesus. Perto do fim do reinado de Herodes, após o último profeta do Velho Testamento, Malaquias, Deus falou após 400 anos. Deus é o Deus de pequenos começos. Nunca esqueça disso. Deus é o Deus de pequenos começos. Ninguém podia imaginar, eu mesmo não poderia imaginar nunca, que aquelas nossas reuniões lá na garagem da casa da minha sogra, mãe, né, há poucos anos, nós estamos fazendo aqui, vamos fazer 3 anos agora, né, poderia ter gerado tudo o que gerou hoje. Aquele foi um pequeno começo. Deus é o Deus de pequenos começos. Ele não organizou um show de trombetas, veja só, ele não contratou a fanfarra do Egito para poder tocar, ele não colocou luzes e máquina de fumaça, ele não fez nenhum espetáculo para anunciar a vinda do Messias. O anjo que apareceu somente para Zacarias, e depois ele aparece para Maria, não veio precedido de terremotos, né? Não tinha nada disso, sinais espantosos do céu, alguma coisa assim, estrela caindo, não tinha nada. De repente poderia ter contratado pelo menos um grupo de coreografia para ficar dançando, e agora vai anunciar. Não tinha isso, Berg. Por quê? Nada disso, nada, foi tudo tão discreto. Lucas não usa de apelação para contar essa história, ele apenas diz que simplesmente aconteceu, daquela forma.
E ele está relatando, veja, a maior intervenção de Deus na história. Não é qualquer história que ele está contando, ele não faz alarde nenhum. Simplesmente ele vai colocando aqui. O silêncio de Deus é quebrado, aparece um anjo. Coisas tremendas são anunciadas agora. Olha o verso 6, por favor. Verso 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos. O palco central na primeira parte do Evangelho de Lucas é tomado por um homem comum, chamado Zacarias. Ele era descendente de Arão, um sacerdote. Casou-se com uma mulher crente, fiel, chamada Isabel, filha de um sacerdote. Então nós temos aqui um casal devotado ao Senhor. E Lucas capítulo 1, verso 6 diz assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles eram o quê? Justos. Mas como? Como, Nara? Se Romanos capítulo 3, verso 10 diz que não há um justo sequer. Como é que aquele casal era justo se a Bíblia diz que não há um justo sequer? Então, como é que eles poderiam ser justos? O que é justiça? A justiça aqui, ela é imputada a nós pela graça de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? A justiça é definida pela lei, ela é habilitada pela graça e ela é demonstrada pela obediência. Aquele casal entendia isso. Zacarias e Isabel não eram legalistas, não eram cheios de autojustiça. Eles reverenciavam a lei de Deus como um padrão para a vida deles, um padrão de justiça. Mas eles sabiam que, por causa dos seus pecados, das suas misérias, eles não tinham como cumprir a lei do Senhor. Então eles recebem a graça de Deus para serem obedientes no poder da graça concedida pelo Senhor. Então Lucas faz até um destaque, porque ele quer que saibamos que o Novo Testamento não está em contraste com o Velho Testamento. É um cumprimento do Antigo Testamento, é uma continuidade. Cadê Ludson? É uma completude, Ludson, do Antigo Testamento, né? É a história do sacrifício final que proporcionou a justiça que mesmo santos do Antigo Testamento puderam gozar. Então você hoje que é crente em Cristo Jesus, foi derramado sobre você a justiça do Senhor, pela graça de Deus Todo-Poderoso. Você hoje é justo aos olhos do Senhor, por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Então quando você crê em Cristo, seus pecados são perdoados, você é purificado pelo sangue de Cristo, e a justiça do Senhor é imputada a você, é creditada na sua conta. Você é justo porque você está em Cristo Jesus, amém? Quando você crê em Cristo, você é justificado. O Senhor olha para você, porque Ele olha em você o seu Filho Jesus, amém? O povo do Antigo Testamento, a mesma coisa. Então Isabel e Zacarias eram justos porque eles criam nas promessas daquele que viria. Então o povo do Antigo Testamento também é salvo por Cristo, porque eles olhavam para o futuro, para o dia em que ele viria, e nós olhamos para o passado, para o dia que ele já veio, e os nossos olhos, Antigo e Novo Testamento, se cruzam na cruz do nosso Senhor Jesus, amém? Então eles eram justificados porque eles criam em Cristo Jesus, criam no prometido. Zacarias e Isabel eram pessoas piedosas. Olha o verso 7, o que diz, por favor. Diz mais: não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Uma mulher incapacitada de gerar filhos sofria muito. Na verdade, muitos judeus acreditavam que era o resultado de uma maldição enviada por Deus. Se a mulher não tivesse filhos naquela época, ela era amaldiçoada
pela sociedade. E mais agora ela, com uma idade que eles já tinham. Viu, Dalila? Não havia mais qualquer esperança. Já tinham atravessado o cabo lá, o canal, né? Não tinha mais jeito, já estava na descendência. Já tinha subido a montanha, passado daquela idade, já estava descendo como nosso irmão Fabiano, que já está, né, descendo, se preparando para o dia em que o Senhor vai chamá-lo na senha. 14 é tu, Fabiano, vai. Né? Então é assim. Então eles já estavam nesse caminhar, né? Já estavam avançados em dias, em anos, eram idosos. Não havia qualquer esperança, só tinha uma esperança. Aconteceu o quê? Um milagre. Só um milagre. Algo totalmente inexplicável. E então, a gente viu a justiça pessoal de Zacarias. Olhe para o segundo ponto, a responsabilidade sacerdotal. Verso 8, por favor. Verso 8. Ora, aconteceu que, exercendo de diante de Deus, eu acho que vocês estão com fome, mas a gente pode ler mais alto. Vamos lá? Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Deixa eu dizer, havia 18.000 sacerdotes naquele período. 4 turmas de sacerdotes, para cada uma delas servir 2 semanas por ano no templo. O dever sacerdotal era principalmente fazer sacrifícios. Então eles eram açougueiros. E o irmão Zé Maria? Eles eram açougueiros. Era eles que cortavam os animais, os sacerdotes, e faziam isso o dia todo. Então era o turno de Zacarias, de serviço naquele dia. E o verso 8 diz: ora, acontecendo que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Ele era da divisão de Abias. Abias era um dos netos de Arão. Havia 24 divisões dos sacerdotes, cada uma chamada pelo nome de um dos netos de Arão. E mesmo sob essas ordens, eles eram divididos em outras ordens e famílias, eram feitos vários grupamentos de sacerdotes. A divisão a qual pertencia Zacarias estava servindo no templo naquela semana, e ele estava apenas cumprindo o dever dele, cortando os animais, preparando para o sacrifício. Lucas capítulo 1, dos 9 ao 10, vai relatar qual era a rotina normal e comum deles. Olha só o que diz aí, dos 9 até o 10. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso, e durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. O costume do ofício sacerdotal era desse: todos os dias, no templo, pela manhã e ao cair da tarde, havia uma oferta de incenso que era queimada e oferecida ao Senhor. Na parte da manhã, havia o sacrifício do animal no altar de bronze. E esse era o sacrifício do cordeiro, que era imaculado, que não tinha manchas, que era sacrificado pela manhã e ao cair da tarde. No momento do sacrifício pela manhã, ao cair da tarde, havia também a oferta de incensos. O sacerdote era escolhido por sorte, né? Eles tinham lá, tipo dados hoje, era mais parecido mais ou menos com isso, né? Onde eles lançavam a sorte para saber qual dos sacerdotes era escolhido para entrar naquele dia. E era isso por sorteio. Era um privilégio apenas para alguns sacerdotes. Sabe o que mais? Irmão Pedro querido, só poderia acontecer uma vez na vida do sacerdote isso. Só apenas uma vez na vida ele tinha esse privilégio de entrar no santuário, não é no Santo dos Santos. No Santo dos Santos só entrava um, quem era? Sumo sacerdote. Mas no altar, na área dos sacerdotes, eles entravam para queimar o incenso, uma vez por ano e uma vez na vida. Se você já tivesse feito isso, oferecido incenso queimado, você não poderia fazer novamente. Aquele foi um momento sem igual na vida de Zacarias,
Momento mais especial da vida dele como sacerdote, do seu ofício. Muitos sacerdotes nunca tiveram esse privilégio. Zacarias teve esse privilégio naquele dia. Entrar no santuário, queimar incenso ao Senhor. E este teria sido o ponto alto de toda a vida dele. Isso levaria do pátio externo dos israelitas. Depois veja a imagem do tabernáculo, do templo, que é maravilhoso. Então tinha um pátio externo, chamado de pátio dos israelitas, né? E ele tinha que atravessar outros pátios. Ele saía do pátio dos gentios e também das mulheres. Tinha o pátio interno dos israelitas. Então havia o que chamado santuário do templo, que ele podia entrar, que era dividido por uma grande cortina, né? Um grande tecido, que era o véu que separava o santuário do lugar santíssimo, o Santo dos Santos. O que ficava lá dentro que eu esqueci? A Arca da Aliança. Perfeito. Na frente do tecido, do véu, ficava o incensário, onde se queimava os incensos. Só ali que ele podia chegar, somente até ali. Então, ninguém podia entrar no santuário, no Santo dos Santos. Os sumos sacerdotes, nas suas roupas, tinham sinos que eram colocados, né? Era mais como guizos, né? Quem se vestiu de fofão, que não era crente na época de criança, botava uns guizos, né? Então, nas roupas tem esses guizos, e amarrava-se uma corda no pé do sumo sacerdote, porque ele entrava no Santo dos Santos, e se ele tivesse, né, com uma vida meio torta, cometido pecados, então aqueles guizos eram justamente para se ouvir o som. Se parasse o som, é porque Deus tinha matado ele. E aí então eles puxavam pela corda o corpo, porque ninguém podia entrar lá, entende? Mas Zacarias não precisou ir até ali. Zacarias ficou fora do véu, entre o lugar sagrado e o Santo dos Santos. Simplificando, era o mais próximo da presença de Deus que o homem podia chegar naquela época. E Zacarias teve aquele privilégio naquele dia. Esse altar de incenso de ouro, embora fora dos santuários, estava associado ao Santo dos Santos. O motivo disso é que no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no santuário, ele não só pegava o sangue para aspergir sobre o propiciatório, sobre a Arca da Aliança, mas ele pegava o incenso do altar e também aspergia no propiciatório. Então, porque o incenso desse altar era aspergido no propiciatório uma vez por ano, era associado ao Santo dos Santos. Este era o lugar mais sagrado que um sacerdote poderia chegar na vida dele. E foi o que Zacarias teria feito naquele dia. Provavelmente ao cair da tarde, que era quando havia uma multidão muito maior do que haveria pela manhã. Porque nos diz aqui que a multidão do povo ficou do lado de fora orando. Uma multidão. Então era costume que o sacerdote, fazendo isso, não ficasse muito tempo lá dentro. Havia um tremendo medo quando o sacerdote se aproximava do véu, perto do Santo dos Santos, medo de morrer. A nuvem ascendente, aromática do incenso, simbolizava as orações do povo pela salvação, pelo arrependimento, confissão de pecados, ação de graça, adoração pela paz em Jerusalém, pela vinda do Messias, pela bênção, pela família. Todas essas coisas faziam parte da oração do povo. E por isso que Lucas, capítulo 1, verso 10, diz aí: toda a multidão do povo estava fora, orando e queimando o incenso. O incenso simbolizava a dependência de Deus. Mas eis que algo inesperado acontece. Verso 11, por favor. Vamos ler o verso 11? E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor. Esse é o momento. Deus invadiu a história. Entende? Deus invadiu a história. 800 anos sem uma série de milagres. 500 anos desde a fornalha ardente em Daniel, que não aparecia nenhum anjo.
500 anos sem a aparição de um anjo. 400 anos que Deus não falava. E de repente, um anjo aparece. Zacarias viu aquele anjo. Ele havia lido relatos no Antigo Testamento de anjos, mas nunca tinha visto nenhum. Eles apareceram para os patriarcas no livro de Gênesis, para os profetas, e ajudaram Israel. Ele sabia que a última aparição de um anjo foi uma visão para outro Zacarias, profeta do Antigo Testamento, 500 anos antes. Mas ali não era simplesmente uma visão, ali era um anjo mesmo, real. Veja só, ele viu um anjo parado à direita do altar de incenso. Deus invadiu a história e enviou o seu mensageiro para anunciar coisas tremendas. E qual foi a reação de Zacarias a este evento incrível e inédito? Verso 12, por favor. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Vou dizer em poucas palavras, Zacarias entrou em pânico. Entrou em pânico. Um anjo. Ele deve ter imaginado assim, é assim que os sacerdotes morrem, o anjo aparece, né? Ele deve ter se preocupado com isso. Um anjo é um ser perfeitamente santo, glorioso. E ali estava um anjo do Senhor, que veio diretamente da presença de Deus. Então o pânico era a única resposta correta de um homem pecador, face a face com um visitante sagrado do céu. No idioma original, o sentido é que ele ficou aterrorizado. Aterrorizado. Foi a mesma reação de Gideão, em Juízes capítulo 6, dos versos 22 ao 23. O texto diz assim: então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Deus, pois eu vi o anjo face a face. Pensou que ia morrer. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Foi a mesma reação de Manoá, o pai de Sansão. Após entender que esteve diante dele o anjo do Senhor, ele diz em Juízes 13, dos versos 20 ao 22, e sucedeu que subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, e o que vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Os pecadores sentem um tremendo peso da sua culpa diante da presença de um visitante sagrado. Não tem como não sentir coisa diferente. Foi exatamente a mesma reação de Isaías. Em Isaías capítulo 6, ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, pois eu vi o Senhor. Porque eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de homens de puros lábios. E eu olhei para o Rei, o Senhor dos exércitos. Foi a mesma reação de Ezequiel, o profeta. No primeiro capítulo de Ezequiel, quando ele viu essa presença quase indescritível da glória do trono de Deus, e ele diz no final do capítulo: vendo isso, caí sobre meu rosto. Foi a mesma reação de Daniel, em Daniel capítulo 8, em Daniel capítulo 10 também, quando ele foi confrontado com um visitante celestial. Era dramático, era terrível.
Sempre que um visitante glorioso do céu foi visto, o terror é a resposta apropriada, porque eles são santos e nós somos pecadores. Pedro, Tiago e João, quando viram a amostra da glória de Jesus no Monte da Transfiguração, diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 17, verso 6, caíram sobre os seus rostos, tiveram grande medo. Jesus teve que lhe dizer: levantai-vos, vocês não tenham medo, vocês não vão morrer. João relatou isso quando viu Jesus glorificado no livro de Apocalipse capítulo 1, verso 17, e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Jesus colocou sua destra sobre ele e disse: não temas. Com tantos relatos como esse, hoje a gente ouve pessoas banalizando de visões celestiais, falando coisas insensatas e inúteis. Dizem que conversam com os anjos, dizem que olham anjo nos cantos das igrejas, olham os anjos voando, e dizem nos seus testemunhos: o anjo sentou na cadeira lá, eu estava sentado, o anjo apareceu, sentou do meu lado, nós conversamos, batemos um papo. E eu fico olhando para as escrituras sagradas, ninguém bate papo com o anjo sentado assim, sem cair no chão e tremer de medo de morrer. A Bíblia relata que a presença de visitantes do céu é e sempre foi uma coisa absolutamente aterrorizante. Porque o medo tem que tomar conta do coração, porque você tem que entender: eu sou pecador, diante de um anjo santo, eu só posso ir para a morte agora. Não se pode brincar com essas coisas, não se pode mentir com essas coisas. A Bíblia não dá espaço para isso. Quando o anjo apareceu aos pastores anunciando o nascimento de Jesus, diz o texto, eles tiveram medo. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Diante da pesca milagrosa, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Quando Jesus estava próximo à casa do centurião, esse mandou uns amigos dizer: Senhor, não te incomodes, não desça para cá, não entre na minha casa, porque eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Quando Jesus repreendeu a tempestade, seus discípulos, possuídos de medo e admiração, diziam uns para os outros: quem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? E em Lucas capítulo 1, verso 13, o anjo diz algo parecido para Zacarias. Leiam para mim, verso 13, por favor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará a luz, a quem darás o nome de João. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Foi uma voz audível, real. Deus permitiu que os anjos assumissem a forma e a voz humana na história. Isso ocorreu nos tempos do Antigo Testamento, isso ocorreu também nos tempos do Novo Testamento, apenas em momentos especiais de intervenção divina e milagrosa. Anjo não está por aí batendo papo, não. Anjo não tem tempo para estar sentando do lado da nossa cadeira numa mesa de jantar. Ele tem muita coisa para fazer. E em tempos especiais, não é assim, nunca foi. Os anjos devem ter aprendido a dizer essa palavra aqui: não tem mais, né? Porque toda vez que eles apareciam, o povo ficava com medo, caía no chão, não tem mais, não tem mais. Eu acho que já era o cumprimento deles, assim, né? Ô meu filho, bom dia, não era, então não tem mais, né? Porque está com medo, né? Vai morrer, pensava logo que ia morrer. Era uma saudação padrão. E por que o medo? Todos sabem que
que Deus é juiz. Todos sabem que Deus é juiz, juiz sobre o pecado, e que os anjos são instrumentos do juízo divino. Leia as Escrituras. Os anjos são juízes do Senhor, nas mãos, são instrumentos do Senhor para o juízo de Deus. Leiam, venham na terça-feira aqui para ouvir os estudos de Apocalipse. Os anjos sempre eram enviados como ato de juízo de Deus. A presença de um visitante celestial deixa a realidade do pecado muito perceptível para o homem. Deus é santo, Deus é puro, o pecado é manifesto diante de tanta pureza. É por isso que o homem não quer Deus, o homem pecador não quer Deus, porque ele quer manter o seu pecado escondido, num cantinho escuro, entende? E quando chega perto de Deus, que Deus é luz, as nossas impurezas são reveladas diante de Deus. Por isso que temos que ter medo. Mas aquela não era uma visita de julgamento, pelo contrário, era a bênção. O anjo disse: tua oração foi ouvida, aleluia. Deus envia seus anjos também para fazer isso por nós, amém? Nos proteger também. Qual é a petição? O anjo diz: Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. O original grego implica que essa é uma petição de longa data. Não significa necessariamente que ele estava orando por isso naquele dia, entende? Ele pode ter perdido até a esperança por causa da idade, mas deve ter sido um motivo de longos anos de oração. O anjo não faz espetáculo, fanfarra para anunciar, ele apenas diz: Isabel, tua mulher vai ter luz, vai dar luz a um filho. Se fosse hoje, hein? A gente faria uma festa, hein? Ia ter balão, né? Para contar essa novidade, segredo e tal. E o anjo diz assim: tua mulher vai dar à luz um filho. Simples assim. Uma declaração discreta, mas tremenda. Tremenda. Sem efeito especial. Não é incrível que Deus seja o Deus de pequenos começos? Não é incrível o que Deus fez e faz através de um pequeno começo? E tudo começa quando Ele responde a oração de um casal, algo aparentemente insignificante para o que estava começando ali. Oração por uma criança. E respondendo essa oração, Ele atende aos maiores anseios do mundo. Olha, nunca subestime o que Deus criou através de pequenos começos. O anúncio do anjo foi de uma completude tremenda. Vamos ler, do verso 13 ao 17. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Bem, naquele momento, o medo de Zacarias se transformou em choque. Não o choque do terror, mas o choque da descrença. Ele diz para o anjo, verso 18: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Por quê? Pois eu sou velho, minha mulher avançada em dias. Mas o anjo foi muito específico e disse que o nome do filho seria João, que significa Deus é gracioso, ou a graça, ou misericórdia de Deus. E o anjo, dando-lhe o nome, diz que a graça de Deus está presente, ou prestes a se manifestar nesse mundo. Essa é a ideia do nome de João aqui. A graça de Deus está prestes a se manifestar. Por causa da incredulidade de Zacarias, olha o verso 20. O que diz o verso 20? Ficarás mudo, não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se
cumprirão. Olha só, ele não acreditou, ficou mudo. E é legal porque quando a criança nasceu, os parentes queriam dar outro nome, que não era o nome de João, porque não tinha nenhum João na família deles. E aí os parentes queriam dar outro nome e ele ficou desesperado porque não podia falar. E eles pensando assim, vamos dar o nome de Tolbert. Não, ele... Não, esse nome não, né? Vamos dar e ficaram pensando nomes, né? Vamos pensar em Rosberg. Não, esse nome, né? Marlisson e esses nomes também, né? Esse nome não, pelo amor de Deus, esse nome não. E ele ficou lá tentando refalar. Aí olha só, que legal. Então Zacarias, verso 63 e o verso 64. 63 e 64. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. Já estava no desespero, né? João é o seu nome. E todos se admiraram. Verso 64. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Aleluia. O anjo havia lhe dito que em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. No verso 14. Haveria alegria não só de sua parte, mas por parte de muitas pessoas. Essa é a alegria suprema. Por quê? Porque João Batista seria grande diante do Senhor. É o que diz o texto. Converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Prepararia ao Senhor um povo bem preparado. Então, quando Isabel teve a criança, no verso 58, os vizinhos e os amigos se alegraram. Mas quando João cresceu e pregou, uma nação inteira se alegrou. Aleluia. E quando o Messias, que ele anunciou, veio, o mundo todo se alegrou. Aleluia. Deus é Deus de pequenos começos. Amém? Não tenha medo, disse ele. Essa criança lhe dará alegria. Muitos se alegrarão com o seu nascimento. Então a história começa agora. Deus envia um anjo. Deus fala através desse anjo sua mensagem. Deus promete um nascimento milagroso a esse casal. E com isso começa a maior intervenção de Deus na história humana. Começa a saga da salvação. O que iria acontecer agora? Você quer saber? Volte semana que vem. Nós vamos continuar na próxima semana, quando nós iremos ver as características da maior criança que já nasceu neste mundo. Aqui começou a grande intervenção de Deus, o maior dos milagres que já aconteceu. Deus se fez homem. Amém? Esse é Deus. No Natal a gente celebra, agradece a Deus pelo nascimento de Jesus. Jesus não é qualquer coisa. Infelizmente o Natal parece que perdeu o sentido no mundo. Lembrem disso. Natal não é só presentes e as comidas e as festas e o dinheiro gasto no comércio. Natal é a maior intervenção de Deus na história humana. O nascimento do Deus vivo. Ele se encarnou, está no meio de nós. Amém? Se você reconhecer Ele como Salvador da sua vida, não é Ele que recebe presente. Você recebe um presente primeiro, a vida eterna. E depois, como a gente viu hoje pela manhã, nós somos dados para Ele de presente. Um povo que é o presente de Jesus, a herança que Ele recebeu. Amém? Venha para Jesus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Louve somente a Jesus. Creia somente em Jesus. Creia somente em Jesus e você terá a salvação.
a salvação. Se nessa noite você deseja entregar sua vida a Cristo, enquanto estiver orando, fique de pé e veja, sinta no seu seio, no seu coração, uma das maiores modificações, intervenções e milagres de Deus na vida. Você passa a ser uma nova criatura, nova criação, um novo Gênesis no seu coração.